E aí, pessoal, vamos falar sobre a leptospirose. Mas primeiro, você sabe o que é uma zoonose? E já ouviu falar em leptospirose? Vem com a gente que vamos explicar. As zoonoses são doenças que podem ser transmitidas de animais para humanos ou de humanos para animais, causadas por bactérias, fungos, protozoários ou vírus. A leptospirose é um exemplo de zoonose, conhecida popularmente como a doença do rato. A patogênese da leptospirose humana ainda é pouco conhecida. Sua transmissão para seres humanos ocorre de modo acidental por intermédio da urina de animais contaminados por uma bactéria e, embora tenha sido caracterizada historicamente como uma doença rural, atinge hoje cada vez mais as populações urbanas. Essa enfermidade está relacionada tanto a condições comportamentais como socioambientais e é recorrente em áreas pobres, com altos índices de desigualdade social, causando grandes perdas sociais e econômicas. Embora seja potencialmente letal, seu impacto na saúde da população ainda é subestimado. No plano político, em relação à mídia, a doença tem pouca ou nenhuma visibilidade, o que a torna marginalizada e desconhecida pelo público geral. A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira. Ela pode infectar várias espécies de animais, como cães, gatos, bovinos, suínos e principalmente os ratos. Mas e aí? Como ocorre a transmissão? Como os seres humanos e os animais contraem essa doença? Quando um animal é infectado pela doença, a bactéria Leptospira se multiplica nos rins, que é o órgão responsável pela produção da urina. Então, assim que o animal faz o seu xixi, a bactéria sai junto, podendo contaminar a água e o meio ambiente. Se uma pessoa ou animal entrar em contato com a água ou o ambiente infectado com essa bactéria, pode ficar doente. Os ratos são os principais transmissores da leptospirose para os humanos. Isso acontece pelo grande volume de ratos e por viverem muito próximo das pessoas. Na época das chuvas, principalmente no verão, o número de casos de leptospirose aumenta. Isso acontece devido ao aumento de chuvas, ocasionando mais enchentes. A urina dos ratos, presente nos bueiros, se mistura com a água das enchentes, ou seja, aumentando o contato das pessoas e dos animais com a bactéria. A leptospira, presente na água, pode penetrar por meio da boca, olhos, nariz ou pele, principalmente se estiver machucado. E quais são os sintomas provocados pela leptospirose? Nos humanos, os sintomas mais aparentes são febre, dor de cabeça, dores no corpo, podendo também provocar vômito, diarreia e tosse. Em casos mais graves, pode surgir uma coloração amarelada nos olhos e na pele, juntamente com os outros sintomas mais graves, podendo levar à morte. Em animais, os sintomas envolvem febre, depressão, perda do apetite, vômito, desidratação, mucosas congestas, urina escura e dor renal ou muscular. Nos casos mais graves, também aparece a icterícia. Nós sabemos que a transmissão é através da urina do animal infectado. Mas então, como podemos nos prevenir contra essa doença? As melhores formas de prevenção são o combate aos ratos, evitando o acesso deles a alimentos. Ratos gostam de ração de animais. Água e possíveis lugares que possam virar morada deles. A coleta do lixo é importante, pois os ratos são atraídos por lixo. Por isso, evite o acúmulo. Não nadem ou brinquem em águas de enchentes. Elas podem estar contaminadas. E a coleta de esgoto também é importante e é dever do governo fornecer o esgoto tratado. Assim como também proporcionar o acesso ao consumo de água potável. A educação sanitária, através da participação comunitária, visitas domiciliares, palestras, eventos em espaços públicos, atividades em escolas, com o fim de informar e ensinar a população sobre a doença. Higienizar os alimentos corretamente e guardá-los em local apropriado e limpo. Fornecimento de botas e luvas de borracha para a proteção dos trabalhadores que terão acesso aos lugares infectados. Para os animais, é recomendada a vacinação. No caso dos cães, V8 ou V10, e para os bovinos e suínos, Leptoferm. Seus animais também contraem a doença, então fique ligado. Mantenha a vacinação em dia e entre em contato com o médico veterinário se tiver alguma suspeita. Na área de vigilância de zoonoses de cada município, deve desenvolver e executar ações e atividades e estratégias de vigilância e também de prevenção. Alguma dessas ações consiste em
monitoramento constante e sistemático das populações de animais do território de atuação, inspeção do local infestado, identificação das espécies infestantes, áreas definidas como de risco. As ações de controle realizadas pelos profissionais de vigilância tendem a ocorrer em caráter permanente. Já em áreas de ocorrência esporádica, as ações devem ser realizadas por tempo determinado. Medidas preventivas e corretivas, antirratização, educação em saúde, adoção de medidas de controle, desratização, consiste em reduzir a infestação por roedores. O governo deve garantir à população seus direitos básicos de saneamento básico. Em situações de desastres naturais, como enchentes, a Secretaria da Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde informa: divulgar informes sobre o risco de leptospirose para a população exposta a enchente, divulgar informes sobre a necessidade de avaliação médica para todo indivíduo exposto a enchente que apresente sintomas clínicos no período de até 30 dias, divulgar informes sobre medidas potenciais para evitar novas ou continuadas exposições a situações de risco de infecção. No controle, a vigilância epidemiológica é responsável pela maior parte das ações que envolvem levantamento de dados de agravos transmitidos por roedores, identificação e caracterização da área-alvo, definir as áreas prioritárias que sofrerão ações programadas de controle de roedores, levantamento do índice de infestação predial, que é mensurar o nível de infestação para futuramente avaliar a efetividade, análise de dados, informações relevantes para a tomada de decisão, ações diretas de controle nas áreas definidas como de risco. O controle da leptospirose animal deve assentar-se na integração de medidas profiláticas instituídas nos 3 níveis da cadeia de transmissão: fontes de infecção, vertebrados infectados; vias de transmissão, como água, solo e fômites contaminados; e suscetíveis, que são os vertebrados não infectados e não imunizados. Assim como nas medidas preventivas citadas, destino adequado do lixo, armazenagem correta dos alimentos de uso humano e animal em instalações construídas à prova dos roedores, evitar a armazenagem de entulhos ou objetos em desuso que possa fornecer abrigo para tais animais. Finalmente, a aplicação dos métodos ofensivos, representados pelo uso racional dos diversos tipos de rodenticidas. Quanto às fontes de infecção, as medidas preventivas assentam-se no diagnóstico precoce e na instituição do tratamento. No monitoramento da infestação e avaliação, os resultados envolvem: a vigilância epidemiológica monitora os casos notificados de leptospirose em humanos e animais. Isso envolve a coleta de dados sobre incidência, distribuição geográfica, características clínicas e fatores de risco associados. Um método eficiente é comparar os índices de infestação pré- e pós-controle, usando-se a adequação da efetividade. Vigilância ambiental. Monitora os ambientes, podendo ajudar a identificar as áreas de risco e implementar medidas de controle adequadas. O monitoramento de reservatórios animais pode ajudar a entender a dinâmica da transmissão e identificar medidas de controle. Diagnóstico laboratorial. O diagnóstico preciso da leptospirose em humanos e animais é essencial para o monitoramento eficaz da doença. Isso envolve testes laboratoriais específicos, como cultura bacteriana, PCR e sorologia. Educação em saúde. A conscientização pública sobre a leptospirose, seus sintomas, fatores de risco e medidas preventivas é crucial. Controle de vetores, desinfestação de roedores e eliminação de criadores potenciais, vacinação de animais, monitoramento de surtos. Portanto, envolve uma abordagem multidisciplinar e essas estratégias são essenciais para reduzir a incidência e o impacto da doença em humanos e animais. Caso você ou seu animal apresente os sintomas mencionados depois de ter contato com uma enchente, procure a unidade de saúde mais próxima ou uma clínica veterinária para o seu animal. Obrigada e até o próximo vídeo.